Irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez com a Escola Dominical pela internet, com o pastor Anderson. Pastor Anderson, paz do Senhor. Pai do Senhor Eli, Pai do Senhor a Lídia, né, que nos acompanha que hoje. está aqui para nos ajudar no devocional. E antes de fazer o devocional, como fazemos na Escola Dominical presencial, nós vamos ler o texto áureo, eu vou ler o texto áureo, a verdade prática, e depois a gente vai colocar uma gravação da leitura bíblica em classe que vai ao ar no programa e também nesse vídeo que nós estamos fazendo. Então, a nossa lição hoje é a lição número 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, com o texto áureo registrado na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 3, que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A verdade prática, a verdade para a gente praticar nesta lição diz: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. E a leitura bíblica em classe está registrada na Epístola aos Efésios, capítulo 1, versos 3 e 4, e também dos versos 9 ao 14. E agora a gente vai cantar o hino 151 da nossa harpa cristã, um hino que é uma oração, pastor. Sim. Pedindo que esse trabalho que nós estamos fazendo aqui hoje chegue ao coração de quem ouvi-lo, de dia, de manhã, de noite. Né? Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim. Fala com a tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores,
Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a Igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Pastor Anderson, começando aí o primeiro bloco com o título Uma Nova Posição em Cristo, temos aí a doxologia, temos as bênçãos espirituais em Cristo e a nova condição do cristão. Sobre a doxologia, há uma dificuldade que eu vejo, que as pessoas entendem que hinos de louvores é a adoração. A carta aos Efésios parece que Paulo dá uma amplitude maior no sentido de adoração, e acho que esse tema da doxologia aí nos permite. Eu gostaria que você começasse explicando a adoração do ponto de vista paulino e falasse das bênçãos espirituais e da nova condição em Cristo. Pois bem, professor Eli, o tópico primeiro, ele já traz um parâmetro de pensamento para nós desenvolvermos, quando ele coloca a nova posição em Cristo. Então nós vamos principiarmos que tudo quanto formos discutirmos e fazermos uma reflexão, será em torno de Cristo Jesus e da sua obra redentora por nós. Daí se a igreja foi constituída. Então, só para a gente recapitular, fazendo ligação de uma lição com a outra, nós estamos vindo de lições que nos está fazendo entender que a igreja ela nasceu em Cristo, foi fundamentada em Cristo. Então, por esta razão,
Cristo é o centro da igreja. Aí vem a questão da doxologia, que é uma terminologia que quando você vai para o dicionário, você vai ter lá glória, né, doxa, e vai elogia o estudo da palavra. E como você bem disse, então muitas pessoas entendem assim, que a questão da doxologia, que é a glorificação ou bem dizer a Deus, né, que é a mesma coisa, são sinônimos, bem dizer a Deus, ou glorificar ou adorar a Deus, ela vem de várias maneiras. Há quem entenda que num culto, né, público, num culto você canta, você louva, você está adorando a Deus. Sim, você está adorando a Deus. Só que a adoração não é simplesmente isto. Os louvores congregacionais, os louvores avulsos, né, as palavras ministradas no decorrer dos cultos fazem parte de um processo de adoração. Por exemplo, quando o salmista, lá no Salmo 103, ele escreve assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Ele nos leva ao entendimento, daí o bem dizer no original Baruch, ele nos leva ao entendimento de que tudo quanto está no meu íntimo seja bendito ao Senhor, ou seja, o meu homem interior. Aí a gente volta numa palavrinha que nós estamos sempre repetindo ela aqui. A minha profissão de fé, o meu sentimento de profissão de fé, aquilo que está dentro de mim, que foi gerado em mim, isso tudo bendiga ao Senhor. Então o ato de bendizer ao Senhor, ele vai mais além. Por essa razão Jesus chega até a advertir alguns dos irmãos, dizendo: olha, vocês estão me louvando com os lábios. Vocês estão indo nos cultos, estão cantando, estão participando, frequentando as sinagogas, mas a adoração de vocês está sendo só com os lábios. Mas o coração de vocês não está praticando para mim uma adoração. Eu não estou sendo bendito no coração de vocês. Por isso que o apóstolo Paulo depois vem e diz: tudo quanto fizerdes, façais para a glória de Deus. Então, fizerdes, ação, comportamento, atitudes. Então, o que é adoração? Nesse contexto que Efésios nos coloca, que todo o meu comportamento diário, professor Eli, ele deva adorar a Deus. Eu estando no ato do culto, ou estando pós o ato do culto, eu estando no dia a dia da vida, da minha carreira aqui na terra, eu preciso estar adorando a Deus. Por quê? Porque essa oportunidade, eu preciso entender que ela é uma bênção espiritual que Deus me dá. Daí vem a questão do desdobramento das bênçãos espirituais. Por isso que as bênçãos, elas são espirituais. Elas não são apenas humanas. Porque as humanas já são de praticidade do homem. Agora, ele nos oferta através de Cristo Jesus, posicionados em Cristo, bênçãos espirituais. Aí ele cita algumas delas: o ser escolhido para ser filho de Deus, o perdão, a regeneração, a sabedoria. Agora, por exemplo, a sabedoria. Se ele nos dá essas bênçãos espirituais, dentre elas a sabedoria, será que não é para agirmos como sábios? Inclusive no processo da nossa adoração? E ele vem dizendo: olha, mas tudo isso é condicionado a Cristo Jesus. E a gente volta no começo, que é Cristo. Todas essas bênçãos espirituais e toda a minha adoração, ela precisa estar voltada a Cristo Jesus. Se eu não estiver em Cristo, não tem como eu adorar a Deus. Porque a aliança passada de Moisés, da lei, ela já se passou. Agora não tem nenhum instrumento, a não ser Cristo, o ressurreto, para praticar o ato de adoração a Deus. Por exemplo, quando Jesus encontra com aquela mulher samaritana, e ela faz a pergunta, ou eu devo de, João capítulo 4, né? Sim. Eu devo de adorar no monte, devo de adorar no templo, aonde eu faço o meu culto? Na verdade, ela queria saber aonde ela ia praticar a doxologia dela, aonde ela ia praticar a liturgia cerimonial de um culto. Aí Jesus vem com uma profundeza maior, mostrando para ela ainda algo mais excelente do que ir ao culto, e diz para ela: em qualquer lugar você pode me adorar.
Porque a adoração não está ligada a um lugar, a um espaço determinado. Ela está ligada àquilo que você propõe no seu íntimo, no seu coração. Aí Jesus responde para ela, olha, você deve de adorar em espírito e em verdade. Sendo assim feito, a sua adoração, a sua doxologia, o seu bendizer, o seu glorificar a Deus será aceito e recebido por Ele nos céus. E adorar porque nós recebemos bênçãos espirituais. Bênçãos espirituais. No decorrer da lição, nós vamos fazer ainda alguns contrapontos, bênçãos espirituais com bênçãos materiais, mas nós podemos já de início dizer o seguinte, essas bênçãos espirituais são bênçãos que elas estão inseridas numa expressão de Jesus e às vezes nem todas as pessoas entendem. Quando ele disse assim, que em mim, em Jesus dizendo, tenhais vida, vocês vão ter vida e vão ter vida em abundância, nessa terra e, claro, na eternidade, porque já estaremos salvos com Ele. Agora, vida abundante nessa terra. Aí muitos levam apenas para o lado material, que Jesus aqui vai nos prosperar, vai nos abençoar, e não vai deixar faltar o pão, vai cuidar de nós. Claro que tudo isso Ele tem feito por nós, Ele não fará, Ele já tem feito por nós. Porque Ele é misericordioso para conosco. Mas uma vida abundante aqui, professor Eli, é uma condição, é uma oportunidade condicional de vida que eu vou ter para viver o humano e desfrutar do espiritual, mesmo sem estar nas regiões celestiais. É como se Deus falasse assim, eu vou descer algumas coisas que estão nos céus, no reino celestial, eu vou facultar ela para vocês viverem aí no mundo. Então eu vou fornecer essas bênçãos espirituais para vocês viverem como homens, como humanos. Então dentro dessa vida abundante, abre aspas e já fechando, está essas bênçãos que são espirituais. Bênçãos do eterno, bênçãos dos céus, para vivermos desfrutando delas aqui na terra. Para quê? Para qual finalidade? Para voltarmos a Ele com a nossa vivência, o louvor e a nossa adoração. No próximo bloco, nós vamos ver uma vida cristocêntrica aqui, neste mundo. E aí a gente vai aprofundar um pouco mais, como você já adiantou, a questão das bênçãos, a questão do viver em Cristo Jesus. Fique aí. Voltando aqui com a nossa voz da Escola Dominical para a rádio e a Escola Dominical no vídeo, já que nós estamos tendo os encontros presenciais, mas essa luta vai passar, não é certo, pastor Anderson? Com certeza, nós acreditamos que num curto espaço de tempo nós vamos estar todos congregando juntos, né? Fazendo as orientações, valer as orientações do Escritura aos Hebreus, né? Dizendo da importância de congregarmos juntos. E eu conversava ontem com uma pessoa e a pessoa disse assim para mim, pastor, agora que eu estou vendo a importância do culto, né? Eu que ia na igreja uma vez na semana só, agora estou vendo a importância do estar na casa de Deus, no culto, porque no culto ou em casa, você adora a Deus da mesma forma. Só que na igreja, você desfruta da comunhão com os irmãos, da coletividade. E isso também, professor, ele faz parte do processo da adoração a Deus. Nós congregarmos, ou seja, juntarmos coletivamente para juntos adorarmos ao Senhor nosso Deus. É parte da adoração, da doxologia. Parte dela. E é parte da maturidade cristã. Maturidade cristã. Pastor Anderson, uma vida cristocêntrica neste mundo. Explica para nós a revelação do mistério da vontade de Deus e como a gente pode entender
a plenitude dos tempos, que Paulo falou também lá em Gálatas, capítulo 4, verso 4, né? Indo à plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus, que nasceu da mulher. Explica para nós todos esses dois pontos aí, a revelação e a plenitude. A revelação, a plenitude, e antes você disse a questão do cristocentrismo. Isso. Se basearmos no capítulo 5 da carta que Paulo escreve à igreja em Roma, aos romanos, lá você vai observar que ele começa a falar da justificação, da regeneração, e ele vem falando de uma mudança de vida de um homem que é antes perdido, ímpio, condenado, agora perdoado, agora já salvo, santificado, e que está já num patamar, posicionalmente falando, de adorar a Deus. E todo o capítulo 5 que ele escreve aos irmãos em Roma, ele declara o seguinte, que tudo isso foi possível através da obra de Jesus Cristo. Em torno, nele, em Cristo Jesus, foi possível isso. Ou seja, fora de Cristo, não há como haver remissão de pecados, perdão, regeneração, vida nova, novo ser, novo culto, nova adoração. Então, por isso, a igreja ela se prende à sua profissão de fé na questão da cristocentricidade. A igreja é cristocêntrica. Tudo que foge à linha do pensamento de Cristo, ela vai em oposto ao pensamento de Deus. Porque Deus ofertou Jesus para que nele fosse eleita uma igreja para a sua adoração. A revelação do mistério, né? Quando o escritor coloca essa expressão, eu preciso voltar à memória e lembrar, revelação me traz o sentido de algo que estava oculto e que agora tornou-se público. Estava escondido, agora está acessível, vou usar essa expressão, às pessoas. Quando Jesus é gerado no ventre de Maria, o Deus que estava para muitos ocultos, o Messias que os judeus esperavam, que estava oculto, ele começa a se materializar, ele começa, professor Eli, agora a ser revelado aos homens. Mas só que antes, mesmo de Jesus se tornar a revelação própria entre os homens, humanamente falando, Deus já revelava a sua vontade às pessoas, a sua vontade de culto, de adoração em torno de Cristo. Por exemplo, quando nós vamos lá em Gênesis no capítulo 18, há uma fala, um diálogo entre Deus e Abraão, e até um questionamento que Deus faz consigo. É claro que lá estava se tratando de Sodoma e Gomorra, de um outro assunto, mas Deus dizia assim, olha, poderia eu ocultar alguma coisa ao meu servo Abraão? Ou seja, era prática por parte de Deus de revelar aos homens a vontade de Deus, a soberania de Deus. E na história da criação e dos patriarcas, nós vamos vendo a revelação de Deus através disso tudo. Quando nós chegamos em Cristo, ela é plena. Agora Deus revelou o mistério através de Cristo a todas as nações. Passando por Cristo, vamos chegar ao próprio autor da carta, Paulo, quando lá no capítulo 9 de Atos, ele tem aquele encontro com o Senhor a caminho de Damasco, e ele fica cego. Quando ele chega, e depois dos 3 dias, a Bíblia diz que as escamas dos olhos de Paulo caíram. Essa expressão das escamas, professor Edi, nós podemos utilizar ela de forma simbólica, que a partir do encontro que ele teve com, agora, a palavra revelada, Jesus agora a palavra que voltou para o céu, ficou a palavra, o evangelho, através da atuação, a operação do Espírito Santo, agora trouxe a Paulo uma nova visão de vida com relação ao homem, a Deus, porque ele já enxergava. O fato dele ficar cego ali, mais é simbolicamente, ele ficou de fato cego, mas nós podemos trazer mais como um instrumento didático da pedagogia de Deus
para mostrar para ele que quem dá a visão, e a visão correta ao homem, é Deus. Agora ele passa a ter uma nova visão das coisas, através da obra do mistério revelado. O mistério revelado qual é? Cristo Jesus. Hoje a nós chegou através da palavra revelada a nós. A plenitude dos tempos, que você falou. A palavra plenitude significa final ou cessação de um período de tempo. Na plenitude dos tempos, Jesus nasceu. A plenitude dos tempos agora que Paulo refere-se à carta aos Efésios, vai ser a plenitude do reino de Cristo Jesus. Por exemplo, nós temos as dispensações, que nós acreditamos ter a dispensação da inocência, da consciência, do governo humano, né? A dispensação da promessa, da patriarcal, da lei, da graça, essa dispensação que vivemos hoje. Mas aguardamos que, posteriormente ao arrebatamento da igreja, haverá um reino milenar de Cristo, onde Jesus reinará. Então, essa plenitude dos tempos, ela vai de encontro a esse período. Que nessa plenitude dos tempos, ele não só reinará, mas a igreja posicionalmente estará com ele. Porque o significado de plenitude nos tempos aí, no original, dá o entendimento de reunir em si. Ou seja, é Jesus reunir-se toda a igreja, é Jesus reunir, aí tem duas aplicações, não é o foco da lição, uma aplicação para Israel e uma aplicação para a igreja eleita, de forma universal, é Jesus reunir-se às promessas feitas à nação de Israel, para aquele cumprimento como nação, mas Jesus também reuniu-se à igreja eleita, que através do mistério revelado, agora professou uma nova fé em Cristo. Reunir-se em quem? Nele. Aí volta a questão do cristocentrismo. Tudo nele. Tudo em torno dele. Porque ele é o provedor. Por isso que ele merece a glória. E aí a gente vai falando sobre louvor e glória. Por isso que ele merece a nossa adoração. Por isso que ele merece que o homem, o ser humano, ele bendiga a ele em todos os seus atos. Porque ele cria, ele propicia, ele mantém, sustenta, faz uma atuação para dar uma nova oportunidade e cria um novo canal com Deus e garante uma eternidade. Aí eu faço a pergunta, esse ser que é o Senhor Jesus Cristo, que foi revelado, o mistério revelado, merece ou não o nosso louvor e a nossa adoração? Claro que merece. Não apenas com palavras, mas com as nossas ações. Por isso, professor Eli, nós precisamos fazer um paralelo de comparação. É momento de nós agradecermos a Deus apenas pelas bênçãos materiais dessa vida? Ou é momento de agradecermos a Deus, sermos gratos a Deus pelas bênçãos espirituais que Ele tem nos ofertado? E aí nós temos uma visão do Evangelho, que tem até um texto bíblico, se não me engano foi Pedro que diz, que se a nossa esperança estiver apenas nesta vida, miserável é o homem que somos. Que sou. Porque nós temos que olhar para as bênçãos que nos esperam, que nos aguardam. Por quê? Porque se fôssemos aqui enumerar, né, as qualidades diferenciais das duas bênçãos, materiais e espirituais. É claro que a nossa saúde é uma bênção material, humana, né? O nosso emprego, a nossa família, o templo, a igreja construída, que nós estamos com saudade de estarmos lá juntos, é uma bênção material que Deus nos concedeu. Mas como antes até da gravação nós conversávamos e você lembrava do texto de Jesus aos discípulos. Olha, aqui tem um templo, tem, só que não ficará nenhuma pedra que não sejais derribada. Ou seja, essas bênçãos materiais que são importantes para nós, são transitórias. São bênçãos, mas são transitórias, são passageiras. Ela não merece um louvor da nossa parte, essas bênçãos. Merece Deus, que nos facultou ela. Agora, Deus merece ainda por mais o louvor pelas bênçãos que Ele nos faculta
que são as espirituais, porque elas são eternas, elas não são transitórias. Nós desfrutamos dela aqui, como eu disse na introdução, mas nós daremos, né, no futuro, sequência delas na eternidade junto a Deus. No próximo bloco, nós vamos continuar falando dessa vida cristocêntrica em Cristo. E nós vamos abordar um teminha que ele pode, para algumas pessoas, ser de interpretação dúbia, mas que na lição ele está muito claro. Fique aí que já já você vai saber. Dando continuidade ao nosso tema, à nossa lição, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, e finalizando o tópico 2, uma vida cristocêntrica neste mundo, eu quero colocar aqui, nesse tópico aí que fala do louvor da glória de Deus, o seguinte: no nosso credo, na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, nós temos uma orientação arminiana. Jacob Armínio é um teólogo da Idade Média que falou algumas coisas, entre elas acerca da salvação, que as Assembleias de Deus têm uma crença, uma interpretação bíblica pautada nessa forma como Armínio viu. Dito isso, surge uma pergunta: como entender, pela nossa declaração de fé, pela visão arminiana, o propósito da eleição que está mencionado aí na lição bíblica? Na lição. Pois bem, agora eu quero me dirigir em especial a você que é estudante da Palavra de Deus. Você que é estudante, como gostam de chamar, estudante de teologia, né, que está estudando para ser um teólogo. E o que nós precisamos entender, professor Eli, antes de tudo, que a Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus, eu posso falar, porque eu estava há poucos anos agora, na última revisão da declaração de fé da nossa igreja, na convenção em São Paulo, estávamos lá acompanhando o nosso pastor, o pastor Efraim, e naquela convenção foi debatido os pontos sobre a nova declaração ou a revisão da declaração de fé. E eu participei lá ao vivo e a gente viu as discussões em cima dos pontos. Um pastor que tem um pensamento contrário, o outro diverge, no outro momento eles têm um pensamento comum e ficou assim acordado. Porém, a nossa Igreja Assembleia de Deus, ela, até o escritor da revista, ele faz uma colocação num vídeo seu, que a Assembleia de Deus não é arminiana. Porém, nós, culturalmente falando, nós somos arminianos porque aprendemos com os nossos pais que somos arminianos. Mas a você que é estudante da Bíblia, precisamos fazer essa observação. Jacó Armínio, ele teve a sua releitura acerca dos dogmas da fé e publicou a sua obra. Dentro das suas teses, dos temas que ele abordou, o tema doutrina da salvação, nós assembleanos, nós ao entendermos, a estudarmos, a lermos essa temática que ele escreveu, dentre outras, a essa nos agradou. Nós vimos que o nosso posicionamento de visão foi de comum ao pensamento dele. Por exemplo, tem outras particularidades da Bíblia que nós, Assembleia de Deus, não concordamos com a visão de Armínio. Por exemplo, temos Martim Lutero, e de Lutero veio-se os irmãos que são chamados depois, pós João Calvino, os calvinistas, ou os reformados, em outra corrente. Tem muitos pontos de Lutero que elas estão baseadas na nossa profissão de fé, mas nem por isso tudo que o luterano
ele entende no seu entendimento de arcabouço teológico, ele acredita, nós acreditamos. Então, o que seria a minha orientação? A não nos prendermos a esses pontos. Eu sou armínio, eu sou calvinista, eu sou de Lutero. Até Jesus presenciou isso e Paulo depois lá na frente falou, uns dizem eu sou de Paulo, uns dizem eu sou de Apolo, há quem diz que eu sou de Cristo e até os piores deles. Ou seja, o ponto relevante, professor Eli, no estudo da teologia, não é essas correntes, esses pensadores. Primeiro, eles viveram em épocas distintas, anos de distanciamento um dos outros, em momentos distintos. Eles estavam fazendo uma releitura das obras uns dos outros. Nós podemos usar todos eles como instrumentos auxiliares para nós fazermos a releitura da obra original, que é a Bíblia Sagrada, sem descartar nenhum deles. Por isso que Paulo escreveu dizendo, olha, ouve tudo, retende o que é bom e as outras coisas você dispersa. Agora, dentro do contexto da salvação, a colocação arminiana, ela é favorável ao nosso entendimento. E daí vem as palavras que para muitos se tem dificuldades com ela, não vejo assim, para mim normal, que é as palavrinhas eleição e predestinação, que será inclusive o tema da lição da próxima semana. Mas eleição, o que é eleição? Eleição é escolha. Direito de escolha de quem? Para quem? Direito de escolha de Deus para com o homem. Deus nos elegeu. Diante de todas as nações, Deus olhou para Israel e elegeu Israel para ser uma nação padrão, uma nação modelo, que através dela ele abençoaria todas as demais. Eleição, direito de escolha. Deus nos elegeu em Cristo. Aí vem a expressão do texto, em Cristo. Então, eleição é o direito da soberania de Deus para com o homem através de Cristo Jesus. Aí vem a consoante, predestinação. Nós fomos predestinados a quê? A salvação. Sim, Deus não quer que nenhum de nós nos percamos. Deus, por vontade dele, nenhum homem, a sua alma desceria ao inferno. Como diz ao salmista, não deixe que minha alma vá ao inferno. Por vontade de Deus, nem existiria essa oração. Mas não cabe apenas a Deus. Ele nos predestinou à salvação. Para ele cumprir a predestinação com a sua vontade de escolha, que é a eleição, ele nos condiciona a alguma escolha também. Qual que é o condicionante? A condicionante? Eu acreditar, a aceitar a Jesus Cristo. Por isso que quando ele escreve dizendo, olha, aquele que crê em mim terá a vida eterna. O que não crê, ele não vai ser condenado, ele já está condenado. Então a salvação e a condenação, ela está condicionada a estar ou não em Cristo, a crer ou não em Cristo. Agora, o crer aí, do capítulo de João, o crer, eu preciso entender que não é aquela crença, eu creio que existe um Deus, não. É aquilo que nós já vemos falando há muito tempo. É o crer do professar com a minha boca, com os meus atos, com a minha vida. E aí a lição, o texto que base da lição, capítulo 1 de Efésios, ele diz assim, e ele vos elegeu para uma vida de santidade. Ou seja, não é que eu fui eleito por Deus, Deus me escolheu, me predestinou à salvação, que agora eu estou salvo, eu posso viver errantemente aqui nessa vida. Não é essa a temática de Deus, não é essa a propositura de Deus. Ele fez uma escolha por mim. Ele predestinou a salvação, facultou ela favorável a mim. Agora, cabe a mim também entender que eu preciso aceitá-la. E a condicional é o quê? É Jesus Cristo. É entender a obra de Calvário do Senhor Jesus. É entender o capítulo 5 de Romanos. Que tudo isso é possível, essas bênçãos espirituais, através de Jesus Cristo. Por exemplo, professor Eli,
ele nos elegeu para sermos santos, fiéis, aí diz o texto, irrepreensíveis diante dele. Aí ele termina com uma palavrinha mágica, em amor. Veja só, quando Paulo vai tratar de um outro assunto polêmico, lá na igreja aos Coríntios, em Corinto, ele fala sobre os dons do Espírito Santo. Aí ele fala sobre a variedade de dons, as suas atuações. Aí depois ele vem no capítulo 14 e ele fala sobre a ordem do culto. Aí parece que ele abre a mão e depois fecha. Ele alimenta os irmãos a viver uma espiritualidade e depois parece que ele vem e tenta mecanizar o culto. Mas não é essa a intenção de Paulo. Por isso que entre os dois capítulos tem o capítulo 13. Quando ele vai encerrando o capítulo que ele fala acerca dos dons, ele fala, agora eu vou propor a vocês um assunto, eu vou mostrar para vocês um caminho ainda por mais excelente, superior. Qual é? Aí ele começa a falar do amor. Por quê? Porque se eu entender, compreender e estiver imbuído desse amor de Deus, eu vou manter a ordem do culto, sem desprezar os dons. Eu vou entender que a utilização da manifestação desses dons espirituais foi porque eu fui eleito para isso, como igreja eleita, que é a temática da carta aos Efésios. Eu fui eleita como igreja e nessa praticidade de vivência de igreja, eu preciso manifestar tudo isso através da ministração da palavra, dos louvores, dos dons espirituais sendo manifestos na igreja. Agora, eu preciso fazer isso não para haver divergência, como lá no início do capítulo ele colocou, mas para manter a unidade. E eu só consigo fazer isso tudo sem entrar em contradição quando eu coloco o amor como base. Que atual é essa colocação e que bom entender dessa forma entre a organização do culto e a outra parte lá que foi a administração dos dons espirituais. A administração, né? dos dons espirituais. Entre uma coisa e outra está o amor. Imbuído de amor, eu posso ser tolerante. E tolerância é algo que falta muito nos nossos dias. Moderação, equilíbrio. Moderação, equilíbrio, tudo isso é decorrente do amor. Eu posso ser tolerante, como lá no capítulo de Paulo tinha um irmãozinho que ele cria que a comida sacrificada ao ídolo ele não podia comer. O outro dizia assim, não, está sacrificado ao ídolo, mas que o ídolo não é maior do que meu Deus, eu posso comer e não me acontece nada. Aí Paulo vai e ensina como é que ele deve agir em amor. Pelo seu irmão mais fraco, você... Capítulo 14 de Romanos. Você tolere, você entenda, você não escandalize o seu irmão. Isso para hoje nos traz uma mensagem muito profunda. Eu queria que você falasse um pouquinho aí para finalizar esse bloco. O porquê que isso é importante, professor Eli? O que nós temos visto aí, agora eu vou dizer assim, no nosso meio, vou fazer aqui uma autocrítica, né? Não é esse o objetivo da lição, mas como o assunto dessa lição, que vai introduzir a lição da próxima semana, é um assunto polêmico, o que nós temos visto? Líderes religiosos, pastores, que têm uma visão de pensamento diferente do outro. Aí eles vão para a rede social e eles se colocam em posicionamento como se eles fossem inimigos. E eles trazem os seus fiéis, eles trazem o povo como se fosse massa de manobra. Como se fosse partido político. Como fosse um partidarismo político. Será que nós não estamos voltando a viver na época de Jesus Cristo, dos fariseus, dos saduceus, dos religiosos? O porquê que o pastor A tem que ir para a televisão, denegrir o pastor B, o C, porque na igreja dele, ele acredita
é que a liturgia do culto tem que ser assim, mas na igreja do outro, eles acreditam que é o contrário. Se principiarmos pelo amor, que é o caminho sobreexcelente, nós vamos entender a graça de Deus. Porque a graça, ela chegou a nós através do amor. João 3,16. O amor gerou a graça facultada em nós. Essa graça nos trouxe Jesus. Por isso fomos eleitos, predestinados a essas bênçãos espirituais que a lição traz, que é o perdão, que é o voltar a sermos filhos de Deus, que é termos a sabedoria, termos o Espírito Santo, nós vamos falar no próximo bloco, como penhor e outras coisas mais. Desfrutarmos da comunhão do Espírito Santo, dos irmãos, agora como uma igreja de um corpo só. Aí nós ficamos assim, não, eu sou de Lutero, eu sou de Armínio. Não, se esse pensamento não é arminiano, então aí eu não considero. E de quem é a igreja? O que nos une, Jesus, é maior do que o que nos separa. Essas indagações, esses questionamentos, professor Eli, eles não são relevantes. Não são relevantes. Relevante, eu quero dizer, aquilo que é substancial, aquilo que implica o homem a receber a salvação ou perder a salvação. Se eu estiver em Cristo, professando a sua obra redentora, em palavras e em atos, porque a boca fala que o coração está cheio, e aí volta na introdução da lição, o ato da doxologia, é o ato de eu exprimir exprimir através do meu comportamento aquilo que a minha alma sente. Isso é maior. A comunhão da graça, porque a salvação é de graça, pela fé em Cristo Jesus. Seja o irmão da visão arminiana, seja o irmão da visão wesleyana. Nós citamos muito John Wesley, né? Na Assembleia de Deus, né? Um dos maiores pregadores e tal, não é? Mas tem muitos pontos de interpretação textual que ele via diferente de nós assembleanos. Mas nem por isso podemos ignorar a veracidade da pregação que ele ministrou às pessoas. Por isso que ele foi considerado o maior. Por quê? Ele anunciou Jesus. Pastor Anderson, quem lê a Bíblia não se assusta com essas coisas, porque você vê já de saída lá nos Atos dos Apóstolos que teve que ter um concílio de Jerusalém. Primeira convenção, né? A primeira convenção. Vamos dizer assim, dos pastores. Dos pastores, para resolver atritos formas de crença. De interpretação textual. E essa interpretação textual, professor, ela não pode nos separar. Não pode. Porque a graça de Deus, ela é maior. O que nos une é maior. Que é os laços do Calvário, é maior. No próximo bloco, nós vamos falar do penhor e do selo do Espírito Santo. Duas coisas muito importantes, não, pastor Anderson, para entender a salvação. Sim. Fique aí. Muito bem, dando sequência à nossa aula da Escola Dominical, hoje aqui brilhantemente ministrada pelo pastor Anderson, que nessa pandemia tem estado aqui conosco, ministrando aulas. E, pastor Anderson, aqui no tópico 3, o Espírito Santo, o penhor da nossa herança, nós temos no processo da salvação o selo e o penhor. Explica isso para nós. Veja bem, a obra da salvação, gerada através da graça, por meio intermédio de Jesus Cristo, agora recebe um componente novo, um personagem até então que nós não tínhamos esse convívio de forma tão direta, que é o Espírito Santo, que até então era apenas uma promessa, desde os tempos dos patriarcas, dos profetas, Joel, outros profetas, profetizaram acerca da atuação e da vinda do Espírito Santo. Embora aqui precisa ser feita a observação que desde a eternidade ele já se fazia presente,
já se fazia atuante, mas não de uma forma de comunicação pessoal como nós temos hoje. Por exemplo, a Bíblia diz que lá no passado, ele pairava sobre as águas do mar. Agora a atuação dele já não é pairar sobre as águas do mar. Ele já tem um outro lugar para viver, para habitar. E é isso que eu preciso entender, que agora a graça, Jesus veio e me condicionou à salvação. E o que me levou a entender o mistério revelado da salvação em Cristo Jesus? O que fez eu entender que eu fui eleito por Deus, escolhido por Deus? O que me fez entender que Deus me predestinou para ser salvo, santo, irrepreensível em amor? É a operação do Espírito Santo. Por isso que João escreveu dizendo, olha, ele vem convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo eterno. Ou seja, ele vem gerar no meu racional essa reflexão, esse novo entendimento, dizendo, olha, você precisa entender que você é pecador, você é dependente, há uma eleição, há uma predestinação, há um céu para você. Agora, tem uma condicional que é Cristo. O Espírito Santo, professor Eli, é ele que nos ajuda, nos auxilia. Por isso que quando Jesus foi assunto aos céus, ele disse assim, ó, eu vou enviar o Consolador, o Ajudador, o Paracletos. Ele vai ajudar você. Ele vai consolar vocês, porque ele trabalha o nosso psicoemocional, nos conforta, nos consola das nossas aflições humanas, mas ele também é o nosso ajudador racional, que trabalha com o nosso intelecto, nos fazendo o quê? A recobrar o juízo de que dependemos do perdão de Deus. Agora, Jesus veio e falou, olha, eu fiz a obra na cruz, está lá. Agora eu preciso garantir isso para vocês. Eu vou garantir que vocês vão continuar tendo esse acesso a mim. Através de quem? Do Espírito Santo. Aí ele usa a expressão de selo e penhor. Selo, se voltarmos à cultura antiga, vai falar de autoridade real, autenticidade, propriedade ou posse pessoal. O que Deus estava querendo não, o que ele quer dizer com isso para nós? Que o Espírito Santo é o selo de que nós somos agora propriedade de Deus. Fomos eleitos, escolhidos propriedades. Agora somos de Deus através da obra redentora de Cristo Jesus. Agora somos de uso pessoal de Deus. Por isso que requer de nós, professor Eli, uma vida santa, de fidelidade a Deus, dentro do contexto do seu amor. Por quê? Porque agora nós não somos uma propriedade mais humana e nem do diabo. Agora nós somos propriedades de Deus. Tanto é que o Espírito Santo que agora habitava ou pairava sobre as águas, diz Paulo no capítulo 6 de Coríntios, da sua primeira carta, agora esse Espírito Santo agora já não habita lá mais. Ele habita em nós, dentro de mim, dentro de você. Agora Paulo fala, olha, agora a manifestação dele não está lá no templo mais, físico, temporário. Agora essas bênçãos são espirituais, porque o templo agora é carnal, humano, volta ao pó, mas esse templo aqui, ele é espiritual. E dentro desse templo, o Espírito Santo agora habita em mim. Ele é o selo. É ele habitar, o habitar dele em mim, professor Eli, está dizendo para as pessoas ímpias, para o mundo, para o inimigo das nossas almas, que eu sou propriedade de Deus. Em Cristo, na cruz, nós nos tornamos propriedade posicionalmente, mas eu preciso manter-me como propriedade dele. E o Espírito Santo vem fazendo isso, como penhor. Aí vem a junção. Selo, propriedade pessoal, penhor, garantia. No original, tem alguns dicionários bíblicos que traz primeira parcela. E eu gostei muito dessa definição de primeira parcela, porque ela fala de um começo. Condicional. Jesus, através da graça, do amor de Deus, foi na cruz
me posicionou, perdoado, justificado, nova vida, santificado posicionalmente. Agora eu comecei a minha estrada, a minha vida de cristão, de filho de Deus. Agora depende da minha caminhada. Aí ele me oferta o Espírito Santo para me ajudar nessa caminhada, me oferta a palavra dele, que o Espírito Santo vai trazer luz e iluminação para eu entender a palavra. Agora, por que primeira fiança ou primeira parcela? Porque se eu voltar, eu perco a salvação. Se eu voltar ou renegar essa obra com os meus atos, eu perco a salvação. Por isso que não é a temática de hoje, por isso que o único pecado que não há perdão, quando eu digo perde a salvação, não precisa ficar com grande temor, medo, porque a salvação ela não é perdida assim, num piscar de olhos, é todo um processo, porque o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E por que não tem perdão? Porque se eu não creio na ação do Espírito Santo, como é que ele vai me convencer do pecado e juízo? Você abordou um tema aí que, dentro dessa questão do Deus conosco, que é o Espírito Santo habitando no nosso coração, ele está habitando, Paulo até falou sobre isso, né? Temos um grande tesouro, mas em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. Aí tem aquele dia que eu falo assim, vou largar tudo, não dou conta mais. Vou renegar, vou voltar. Vou voltar atrás, não dou conta, não dá. Tem muito ouvinte que está nos vendo aí que... E que às vezes está hoje vivenciando isso aí. E aí o Espírito Santo vem e convence. Explica mais isso aí, pastor. Às vezes ele vem e convence através da boca de alguém, através da mensagem de alguém, às vezes através de um hino, de um texto que ele te leva na Bíblia para você ler. Ou lembrar, mas às vezes, professor Eli, ele vem e fala somente ao seu consciente, sem você deixar de ouvir qualquer voz. Mas no seu consciente, o Espírito Santo está lá dentro falando com você. O porquê largar? Será que essas bênçãos espirituais que o Pai está te fornecendo, inclusive a minha presença em você, não é maior do que a adversidade, a tribulação, a angústia, a decepção, a desilusão, ou o prato que o mundo está te oferecendo? Então ele é o selo, nós somos propriedades, eleitos, separados para Deus, para vivermos em santidade e em fidelidade, e ele é a garantia de que nós chegaremos ao porto seguro. Nós fomos predestinados a chegar do outro lado do rio, na outra margem, e Jesus é o barco. Eu entro de cá, na margem de cá, no barco que é Jesus. Se eu não sair dele, e o timoneiro, né? O guia do barco, o comandante do barco, o Espírito Santo. Se eu não sair do barco, e se eu continuar seguindo as orientações do Espírito Santo, eu vou chegar em segurança do outro lado do rio. Mas até para sair do barco, dá trabalho, né? Dá Porque trabalho. Ele vai convencer. Por que dá trabalho? Porque quando eu penso em pecar, ele fala assim, você não deve. Quando eu penso em fraquejar, ele fala, eu te ajudo. Quando eu penso, não, agora já foi, ele fala, não, ainda tem uma oportunidade, ainda tem uma porta, o perdão de Deus ainda está aqui. Os céus, vou usar aqui uma expressão que Moisés utilizou com o povo, Canaã está logo ali, né? Os céus está logo ali, né? O arrebatamento está próximo, mais um pouquinho, eu vou te fortalecer. O Pai e o Filho me deixou aqui com você só para eu cuidar de você. Agora, eu preciso entender que tudo isso, professor Eli, é o amor de Deus, através da sua graça, facultado em bênçãos espirituais a mim. Através de quem? De Jesus Cristo. Aí entra a questão do cristocentrismo.
não é difícil entender eleição e predestinação. Semana que vem nós vamos falar mais profundamente sobre isso. É só entender que entre a eleição e a predestinação existe uma porta. Essa porta ou um caminho chama-se Jesus Cristo. Amém. No próximo bloco, o último, pastor Anderson vai fazer um resumo da lição e vai orar por você. Quem sabe você está com medo do coronavírus. Você acha que não vai chegar do outro lado. E por causa do corona você quer abandonar a fé. Quer abandonar. Fique aí porque você vai receber a oração. Pastor Anderson, então, faça aí um resumo dessa lição, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, e finalize orando por nossos ouvintes. O que precisamos entender? Essa lição nos faz a reflexão de que eu preciso ser grato a Deus, eu preciso com as minhas atitudes, com a minha vida, com o meu comportamento, tributar a Deus todo o louvor, toda a adoração. Eu preciso dar a Ele tudo o que Ele merece. Por quê? Porque Ele só tem feito coisas boas a mim. Então a doxologia, que é o ato de bendizer a Deus, é isto. E o porquê que eu preciso entender isto? Porque Ele me deu bênçãos sobremodo espiritual. A primeira e a maior bênção que eu preciso entender, e só essa já é razão suficiente para eu ser grato e bendizer a Deus, é o perdão e o direito à salvação, à vida eterna. Esta é a maior de todas as bênçãos. Essa é a primícia delas. E nela desdobra outras tantas bênçãos, como já falamos. Segundo, quando voltamos lá ao profeta Abacuque, ele faz uma oração. E Abacuque estava vivendo numa época não tão diferente da nossa que vivemos hoje. E Abacuque capítulo 3, versos 17, 18, 19, ele ora dizendo assim: se tiver vaca no curral, eu vou adorar a Deus, vou bendizer a Deus. Se não tiver vaca no curral, eu adoro. Se tiver o leite, eu adoro. Se não tiver o leite, eu adoro. Se tiver as ovelhas, eu adoro. Mas se faltar as ovelhas, a lã e o leite e a carne, mesmo assim, aí ele usa a mesma expressão Baruch no original, mesmo assim, eu bendigo ao nome do Senhor, nosso Deus. Aí Jesus, lá no capítulo 6 de Mateus, ele vem falando já acerca do Sermão do Monte, ele fala sobre um tema que nós estamos esquecendo. Mas esse é o lado positivo do coronavírus, professor Eli. O lado positivo no sentido de nos fazer ter uma reflexão de vida. Jesus disse assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Antes disso, ele estava falando sobre a vida humana aqui. O comer, o vestir, o andar, a sustentabilidade humana. Aí ele disse: buscai o reino de Deus primeiro, a sua justiça, e essas demais coisas humanas, eu, Deus, vou acrescentar para vocês. Eu vou sustentar vocês. Eu vou manter vocês, porque são bênçãos também condicionadas à salvação. Mas a primícia qual que era? Buscar o reino e a justiça de Deus. Buscar as bênçãos espirituais, porque elas me ajudam a enfrentar as dificuldades, as adversidades da vida, como estamos vivenciando essa época de Covid-19. Só que o apóstolo Paulo, numa palavra ainda mais apaixonada, e não por isso menos inspirada pelo Espírito Santo, de forma alguma, no capítulo 8 de Romanos, ele vem dizendo assim: será a morte,
Será a fome? Será a nudez? Quem vai nos separar do amor de Deus? O que vai me separar de Deus? O que vai separar a minha comunhão, interromper a minha comunhão com Deus? As dificuldades dessa vida. Se você está pensando em desistir pelas dificuldades, pelo corona, por algo que te feriu, que te desiludiu, te decepcionou, ou por uma oferta que o inimigo está colocando, uma oferta que aparentemente aos olhos humanos, uma boa oferta, não deixe, não fraqueje. Lembre-se que o Espírito Santo está como bênçãos espirituais ao seu dispor. Porque nada disso, professor, ele pode nos separar do amor de Deus. E o porquê que não pode nos separar? Porque ele nos elegeu, nos predestinou à salvação. E a sua morte, como sendo o meio e o penhor do Espírito Santo, nos dá todas as condições, mesmo com a nossa fragilidade humana, de vencermos aqui. E esta, inclusive, é a garantia dele, que ele venceria conosco, porque se nós mantivermos nele. A você, nós deixamos esta palavra de consolo. Tempos difíceis virão, como estamos passando. Venceremos. Passaremos para o outro lado. Virão outros tempos também. Mas o amor e a graça de Deus nunca se apartará de nós. E é imbuído nesse sentimento, através do Espírito Santo, é que nós vamos atravessar, como dizia já os patriarcas, vamos atravessar o Jordão e vamos cantar a vitória do outro lado. Por quê? O Espírito Santo de Deus, que foi nos dado, foi conquistado no Calvário por nós, através de Jesus Cristo, da sua morte e da sua ressurreição. Professor Eli, que Deus continue abençoando as nossas vidas e a vida de todos os irmãos que nos assiste, que nos ouve, e que você entenda que a sua vida é resultado da grande obra de Deus. Você é a obra-prima de Deus. E Deus tem te facultado bênçãos humanas e, sobretudo, bênçãos espirituais. E que nós precisamos fazer uma reflexão e voltarmos a sermos mais gratos a Deus. Pai eterno, nós te louvamos, bendizemos o teu nome por mais uma vez. E aqui, Senhor, colocamos e abraçamos em oração todos os nossos irmãos. Todas aquelas pessoas, Senhor, que se encontram em momentos de adversidade, que se encontram em momentos, Senhor, de tribulação, de tristeza, de angústia. Aquele, Senhor, que precisa do pão, que o Senhor seja o alimento na sua mesa. Aquele, Senhor, que precisa, Senhor, de um abraço, que o Senhor possa não só abraçá-lo, mas que o Senhor continue carregando a cada um nos seus braços. Pai eterno, mas que, sobretudo, que o Senhor nunca retire sobre nós o penhor do teu Espírito Santo. Que a presença do Espírito Santo Consolador esteja consolando e ajudando a cada um dos teus filhos. E que esse período, Senhor, que estamos passando, o Senhor nos fortaleça a cada dia. E que nós possamos vencer em Cristo Jesus. Por tudo isso, Senhor, e pelas bênçãos eternas que ainda vamos desfrutar, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Professor Eli, que o amor de Deus, que nos alcançou, alcance essas pessoas. Que a graça salvadora de Jesus Cristo também alcance a todos. E que o Espírito Santo esteja fazendo esse trabalho, gerando vida nos corações, desde agora para todo sempre. Assim nós oramos e abençoamos a sua vida, em nome de Jesus. Amém.